E se eu lhe dissesse que uma única empresa poderia revolucionar a maneira como fazemos negócios? E se eu dissesse que essa empresa poderia ser uma mudança de jogo no mercado, proporcionando um nível de eficiência e qualidade de serviço nunca visto? Essas são as perguntas que têm andado circulando pelo mundo dos negócios, e todas elas apontam para a mesma resposta: uma única companhia assumindo o controle. Mas como seria isso? Quais seriam as implicações? Vamos mergulhar e explorar as possibilidades. O primeiro passo seria o envenenamento de toda uma nação com substâncias nocivas às pessoas, e tomar o controle do governo. Isso inclui o uso de propaganda e a morte de manifestantes que se atravessam no seu caminho. E vocês sabem qual companhia fez isso? Esta é uma história que tem sido encoberta por décadas, mas é hora de discutir a verdade sobre as ações da Companhia Exploradora de Recursos. A companhia assumiu o controle do governo nigeriano, fornecendo apoio financeiro de alguns dos membros mais ricos da elite global. Isso lhes permitiu usar sua influência política para obter o controle dos recursos do país inteiro. Eles começaram a usar os recursos da nação para desenvolver maciços campos de petróleo e gás, oleodutos e outras infraestruturas. Com esse controle, a Shell começou a usar os recursos para o seu próprio benefício. Eles poluíram o abastecimento de água, com poluentes causadores de câncer e outras substâncias que prejudicam o meio ambiente. Com o tempo, isso fez com que milhares de pessoas desenvolvessem tumores, defeitos de nascença, e o desencadeamento de outras doenças que foram causadas pela contaminação da água. Além disso, a Shell tem usado os recursos da Nigéria para obter o controle de milhões de companhias no mercado global. Isso lhes permitiu controlar os preços globais e manipular os mercados em seu benefício. Eles têm sido capazes de usar sua influência para criar um monopólio de poder sobre toda a nação. O povo da Nigéria protesta desde os anos 90 e no início dos anos 2000. A companhia começou a usar a força bruta dos seus militares para reprimir esses protestos. Eles mataram manifestantes e usaram propaganda para cobertar e manter as pessoas na linha, em silêncio. Esta é uma história que está escondida há décadas, mas é hora de trazê-la à luz. É hora de reconhecer o povo da Nigéria por sua coragem e força, diante das injustiças de uma das maiores empresas do mundo. É hora de revelar as ações da Shell e de responsabilizá-los pelo que fizeram com o povo da Nigéria. Se vocês estão procurando um local inexplorado e potencialmente lucrativo para investir, a Nigéria pode ser apenas o bilhete. Com seus vastos recursos minerais, tanto naturais como artificiais, e seu governo e militares fáceis de manipularem, a Nigéria tem todos os ingredientes para um empreendimento potencialmente lucrativo. Lugares como esses no continente africano estão cheios de exploradores de recursos que prometem a prosperidade para o povo local e entregam apenas a miséria. A Nigéria é rica em recursos naturais, desde bananas, cobre, diamantes, e o mais prolífico de todos, o petróleo. A chave do sucesso com a Nigéria é tornar seus funcionários completamente dependentes de sua companhia. Isso poderia implicar em torná-los financeiramente ou politicamente responsáveis perante sua organização, ou fornecendo-lhes as ferramentas e os recursos necessários para que sejam bem-sucedidos. Ao fazer isso, o CEO pode assegurar que sua companhia se beneficie de qualquer sucesso que o governo e os militares tenham em seus esforços. É também importante ter em mente que há alguns outros países que têm características semelhantes às da Nigéria. Países como Angola, Gabão e Congo são todas fontes potenciais de riqueza, que sofrem com o mesmo problema. Regimes ditatoriais, que estão apenas interessados em explorar os recursos naturais dos países. Um povo oprimido é só sugar, e sugar, e sugar cada vez mais. Com seus vastos recursos minerais e governos fáceis de manipular, eles também poderiam ser investimentos potenciais. A relação entre a Shell e a Nigéria tem sido longa e complicada. Ela começou seu legado quando chegou ao país pela primeira vez, no começo da década de 50, quando foi concedido à companhia o monopólio da extração de petróleo na região. Desde então, a Shell assumiu um grande papel na economia do país, tornando-se um dos maiores investidores estrangeiros na Nigéria.
Com o desenvolvimento do país, também se desenvolveu a abordagem da Shell em relação aos recursos petrolíferos do país. A fim de assegurar que ela continue sendo o principal ator da região, a Shell adotou uma abordagem mais direta no controle da extração e infraestrutura de petróleo na Nigéria. Apesar das concorrências, a grande fatia de recursos é toda da companhia. Você conhece algum outro país rico em recursos naturais semelhante à situação que vivem os nigerianos? A Shell conseguiu obter múltiplos contratos com o governo nigeriano a fim de assegurar o controle dos recursos petrolíferos do país. Também desenvolveram a sua própria infraestrutura para assegurar que a extração e o transporte de petróleo sejam o mais eficientes possíveis. Isso permitiu que a Shell permanecesse no controle da indústria petrolífera na Nigéria, ao mesmo tempo em que proporcionou ao governo nigeriano empregos e investimentos. Mas, isso tudo são apenas superficiais na visão geral. Além de desenvolver infraestrutura, a Shell também adotou uma abordagem mais direta com o governo nigeriano em termos de suas políticas petrolíferas. Ao manter seu controle sobre a extração e transporte de petróleo, a Shell tem sido capaz de assegurar que o preço do petróleo permaneça tão baixo quanto possível. Isso tem permitido ao governo nigeriano se beneficiar das receitas geradas pela venda de petróleo, ao mesmo tempo em que dá acesso aos recursos a seus cidadãos. Então é fácil entender o tipo de negócio que ocorre nesse país. Um negócio de 3 vias, aonde tem a companhia que manda o dinheiro, o governo que recebe os valores, e o povo que deveria receber a infraestrutura e melhores condições de vida. Esses só ficam a ver navios. Ter uma grande companhia multinacional, como a Shell vem e se oferece para desenvolver um melhor método de extração para a principal exportação da Nigéria é uma vitória para todos. Significaria mais investimento no país, mais empregos, mais prosperidade, mais impostos, e o país se desenvolve melhor. No entanto, isso veio com um preço. Apesar da infraestrutura estar em terras nigerianas, eram eles que realmente tinham que possuir e operar os poços. O que significaria que a Nigéria se tornaria independente da Shell para manter seus 1.000 poços de petróleo e 95% de suas exportações. Isso representa 40% do total de sua economia, portanto o fluxo de petróleo no país é agora supervisionado pela Shell, fazendo com que eles controlem quase metade do fluxo de caixa total do país. Os desafios desse tipo de dependência são numerosos. Para começar, não é só a indústria petrolífera que depende da Shell, mas também o povo da Nigéria. Com a companhia tendo acesso a tantos recursos do país, pode ser fácil para eles ditarem como os recursos da Nigéria são utilizados e como seu povo é tratado. Também significa que qualquer decisão tomada pela Shell pode ter um enorme impacto sobre o país e seu povo. Por exemplo, se a Shell decidir aumentar o preço do petróleo, pode ser potencialmente desastroso para o povo da Nigéria, pois significaria uma diminuição do seu poder de compra, levando a uma diminuição do seu nível de vida. É tão importante que o governo nigeriano e seu povo estejam cientes do poder que a Shell tem sobre eles e das responsabilidades que lhes são inerentes. É também importante dizer que o governo tome medidas para assegurar que o poder da Shell não sejam abusivos e que os recursos do país sejam administrados de maneira responsável e sustentável. Em geral, ter uma companhia multinacional como a Shell, e que se ofereça para desenvolver um melhor método de extração para a principal exportação da Nigéria, é uma grande vitória para o país. Mas, é também um lembrete dos perigos que vêm com um poder tão grande do monopólio dessa companhia. Os grandes bancos têm uma longa história de exploração de países vulneráveis para os seus próprios benefícios. No caso da Nigéria, esses bancos têm sido fundamentais para controlar a extração das reservas de petróleo do país. Infelizmente, essa extração não tem estado sem suas consequências. Por exemplo, a Shell aproveitou seu controle para manipular o preço de mercado do petróleo, permitindo que a companhia ganhasse bilhões de dólares com suas atividades na Nigéria, enquanto privou o povo do país de sua justa participação nos lucros. Além disso, a Shell teve uma mão na subjugação do povo nigeriano. A companhia tem usado seu poder para impedir o desenvolvimento da infraestrutura local, deixando as pessoas sem acesso à água potável e eletricidade.
Além disso, a Shell tem sido acusada de numerosas violações dos direitos humanos, como a contratação de trabalho infantil e a degradação do meio ambiente. Dada a situação na Nigéria, é evidente que a Shell aproveitou a vulnerabilidade e a falta de recursos do país para servir seus próprios interesses. Portanto, é justo que os grandes bancos que pactuam com a Shell sejam também responsabilizados pelo péssimo serviço prestado a todo o povo da Nigéria. Vejam bem. A pressão e reivindicação não é para acabar com a extração. Mas, é importante que se melhore as condições do povo, como é combinado e que nunca são cumpridas as determinações. Portanto, mesmo que por algum milagre a Nigéria conseguisse controlar o processo de extração, ainda precisaria exportá-lo para fora do país. Esse dinheiro do petróleo não só alimenta a economia da Nigéria, como também paga 65% da receita do governo nigeriano. O que significa que a Shell é o papai do governo nigeriano. Essa confiança na infraestrutura da Shell que realmente reflete uma relação abusiva, onde a companhia pode fazer o que quiser do país. E o governo nigeriano apenas olha ou apenas contam? Mas, se as conchas cessassem suas extrações de petróleo, isso empurraria a economia para uma profunda recessão, deixando o governo sem um tostão e incapaz de fazer nada a respeito desse problema. Se isso acontecesse, poderia levar o país em tão pouco tempo em um conflito civil, deixando o povo novamente no olho do furacão. É por isso que é crucial que os grandes bancos tomem uma posição e pressionem a Shell a pôr fim às suas atividades ou passem a respeitar o povo. Ou deem as condições para que o povo possa ter progresso de verdade. E aonde está o dinheiro arrecadado com esse monopólio da companhia esse tempo todo? Vocês nunca saberão.